Olá, muito boa tarde para você. Está começando a semana e o nosso Revista Maranhão já começa destacando nesta edição. Você acompanha tratamentos alternativos à medicina tradicional e que têm ganhado cada vez mais espaço entre pacientes que buscam alívio para dores e também na melhora da qualidade de vida. Aqui no nosso Revista Maranhão de hoje, a gente vai bater um papo sobre essa técnica, conhecer um pouco mais e, claro, também a gente vai conhecer o que é a microfísio, que ajuda no equilíbrio do corpo e no tratamento de dores crônicas. Você também vai saber como descartar medicamentos vencidos de forma correta. Isso é uma nova iniciativa aqui na capital que está buscando conscientizar a população e evitar também danos ao meio ambiente. E tem ainda crianças e adolescentes participando de palestras sobre como se proteger dos perigos do ambiente virtual. E tem ainda fotografias que contam histórias, inclusive histórias de luta, viu? Uma exposição aqui na capital convidando o público a refletir sobre vivências e territórios que ajudam a construir identidade maranhense. Tudo isso e muito mais é a partir de agora na sua revista eletrônica que já está no ar. Começando a semana, graças a Deus, mais uma, né? Começando o mês também, que seja de tranquilidade, que seja de paz, mas também que seja de muita determinação e coragem que a gente precisa, não é? Vamos começar falando sobre a busca por tratamentos alternativos e também complementares, né? Complementares, na verdade, é a medicina tradicional que tem crescido entre pacientes que convivem com dores crônicas e também limitações nesse dia a dia. E aí no Brasil, estudos indicam que mais de 1/3 da população adulta sofre com algum tipo de dor, né? Aquela dor persistente e que tem levado muitas pessoas a procurar novas formas de cuidado. E a gente vai trazer para vocês agora uma técnica que é a microfisioterapia, que ainda é pouco conhecida, mas que promete atuar no equilíbrio do corpo. Conviver com dor todos os dias é uma realidade para milhões de brasileiros. O problema interfere no trabalho, no lazer e até nas tarefas mais simples da rotina. Diante desse cenário, cresce a procura por terapias complementares que possam auxiliar no controle dos sintomas e melhorar a qualidade de vida. Entre elas está a microfisioterapia, uma técnica manual que vem conquistando espaço como aliada no tratamento de dores crônicas e recorrentes. A microfisioterapia é uma técnica realizada com toques suaves em pontos específicos do corpo para identificar possíveis alterações relacionadas a traumas físicos ou emocionais. Mas é importante destacar que ela funciona como tratamento complementar e não substitui o diagnóstico e nem o acompanhamento médico. A microfisioterapia e a TME, que é a terapia manual evolutiva, são técnicas da fisioterapia. Basicamente, o que a gente faz? A gente busca, né, no corpo do paciente com toques sutis, por isso que ela tem esse nome, registros que ficam armazenados como falta de ritmo. Esses registros são oriundos de algum trauma físico, químico, tóxico ou emocional que tiraram a habilidade do corpo funcionar em harmonia. E o acúmulo desses registros causa os sintomas. Então, o que a gente vai buscar é justamente o ponto de desequilíbrio, informar para o corpo para ele voltar a reconhecer aquele trauma e retornar ao estado de homeostase. Tainá conheceu a microfisioterapia por curiosidade. Com o tratamento, descobriu a solução para o estresse já na primeira sessão. Com a microfisioterapia, eu consegui identificar melhor onde a Tainá, pessoa, poderia se posicionar melhor em determinadas situações. E assim eu consegui ter mais bem-estar, eu consegui ter mais segurança nas minhas decisões e realmente melhorou muito a forma que eu comecei a conviver dali para frente. Como era algo que eu não esperava, então eu achava que algumas resistências, algumas dificuldades e limitações que eu tinha no meu dia a dia estavam ligadas unicamente a vitaminas, a alguma reposição que eu precisava fazer. E claro que isso é necessário e ela dá esse acompanhamento, mas existem muitas coisas que vêm de raízes emocionais. E a microfisioterapia, ela vai nesse lugar. Então, o que mais me marcou foi isso, eu entender a raiz de muitos problemas que eu tinha e que às vezes eu tentava cuidar de outras formas, mas na verdade a raiz era emocional, estava só escondidinha.
Quem convive com dor persistente costuma enfrentar limitações que vão muito além do desconforto físico. A dificuldade para trabalhar, dormir ou realizar tarefas do dia a dia pode comprometer também o bem-estar emocional. Por isso, especialistas reforçam que o tratamento deve ser individualizado e sempre orientado por profissionais habilitados. Como a gente trabalha com muita questão emocional, é importante que o paciente, a depender da demanda, ele entenda, né, o contexto que ele está vivendo. Então, eu indico muito, né, para psicólogo. Também, a depender se é uma questão endócrina, a gente também encaminha para endocrinologia. A gente também tem a parte aqui com a fisioterapia integrativa, que a gente trabalha com os aparelhos. Então, às vezes, quando a questão é uma disfunção do sistema nervoso, e a gente consegue identificar isso através dos exames, a gente consegue também estar atuando nessa parte. Bom, e para explicar um pouco mais, né, para falar um pouco mais sobre a microfisioterapia, a gente vai conversar agora, inclusive saber os benefícios, né, com o Marcelo Muniz, ele que é fisioterapeuta especialista exatamente nessa área. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Kate. Gratidão por estar aqui no seu programa e falar de uma técnica que já existe há um determinado tempo. Essa técnica, ela atua de forma muito forte na Europa, tem nos Estados Unidos também, mas ela ainda está engatinhando no Brasil. E é interessante que aqui no Maranhão a gente tem informação de que realmente é uma técnica extremamente, ela traz muitas qualidades, ela melhora muito a qualidade de vida. Sim. Mas aqui no Maranhão, de uma forma específica, por exemplo, nós temos apenas 2 pessoas que atuam nisso, que é você e uma outra moça. Sim. Explica pra gente, Marcelo, de uma forma assim, objetiva, como é que essa técnica na prática acontece? Bom, a microfisioterapia, primeiro, eu vou deixar aqui uma dica, né? A gente escuta muito falar que a gente tem que ter gratidão por tudo, sorrir por tudo. Isso é uma atitude humana, não é uma atitude do corpo, né? Se você tem gratidão, se você sorri, isso é uma intenção do corpo. Eu vou explicar por que isso é importante, porque na formação da marca, que é o diagnóstico da microfisioterapia, o fato de você ter esse tipo de comportamento mudaria completamente a presença dessa marca. Vamos lá. A microfisioterapia, ela faz uma palpação holográfica sobre o corpo no intuito de identificar, no tempo que a gente está atendendo aquele paciente, um eixo, que é um caminho somato-visceral. Deixa eu explicar, somato é corpo, víscera, órgão, por onde essa marca ela se encontra. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou fazendo o diagnóstico de uma doença? Não. Quer dizer que eu estou identificando para o paciente que esse eixo cruza áreas do corpo específica pela qual ele precisa tomar cuidado. Então, se passa pela sua glândula tireoide, se passa pelo seu esôfago, se vai lá para os órgãos sexuais, seja lá para onde for, é um eixo. Essas áreas, elas precisam ser averiguadas com mais frequência. Por quê? Os sintomas, às vezes, eles não são sintomas muito grandiosos no seu início. E, às vezes, você pode estar tendo alguma coisa de forma muito inicial e aquilo ainda não te gere desconfortos. Você entendeu? Mas aquela área do seu corpo já está em processo de adoecimento. Então, mais do que fazer diagnóstico da doença, o que nós estamos tentando fazer, isso tem vindo dos Estados Unidos com pesquisas importantes, é a identificação do eixo formador do processo de doença. Ou seja, você trabalha, a técnica trabalha, não é na... você trabalha nessa descoberta, nessa antecipação, isso. Não na cura, digamos assim, já da doença. Não, o que a microfisioterapia faz é uma identificação de uma cicatriz, de um evento pela qual você vivenciou. Agora eu vou te explicar um pouquinho melhor o que é isso. Eu separo lembrança de memória, tá certo? Sim. Se você morrer com 103 anos, como minha avó morreu, você talvez tenha lembrança de tudo, minha avó tinha isso. Lembrança é uma coisa, se eu não degenerar o meu cérebro, eu vou lembrar de tudo, independente de como as coisas acontecem. Memória não é isso. Memória é uma marca que fica na membrana da célula, que funciona como um interruptor para o tempo que você está.
Então, o que acontece? Eu atendo muitos pacientes que falam assim, olha, eu vim te procurar porque eu tenho intolerância à proteína do camarão, por exemplo. O que é o camarão? O camarão é um gatilho que, de certa forma, ela pressiona uma cicatriz, que é essa membrana celular, e faz com que você tenha uma reação alérgica inflamatória. O camarão, ele não é nada, ele é um gatilho, como ter medo de avião, como ter fobia, algum outro tipo de situação, isso tudo é gatilho. E como que esses gatilhos, eles se manifestam? Né? Eu escrevi até uma música que fala assim, que a cura acontece no mesmo lugar. Né? Você pode comer o camarão de novo e não vai ter nada. Né? Tem gente que tem alergia quando olha o camarão lá no cardápio, camarão, não sei o que, já começa a coçar a garganta. O que acontece? O que é o camarão? O camarão é uma informação. Então, como que esses gatilhos, de que forma esses gatilhos, melhor dizendo, eles atuam? Deixa eu te explicar. Quando você vive uma situação de vida, uma situação, seja ela ruim, neutra, boa, impactante, seja lá o que for, você vai ter um comportamento biológico do seu corpo. Né? Então você vai ter, existe uma alteração do sistema nervoso autônomo do seu corpo, você vai ter um comportamento de aceleração, de depressão, você vai, ok? Se você mudar esse comportamento de um padrão de normalidade para um padrão de anormalidade e exacerbar muito, você vai fazer uma cicatriz daquela informação. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que essa informação, mesmo que você, como dona do corpo, termine com isso, né? Isso não te faça mais nenhum tipo de mal, digamos, você sofreu um assédio, alguma coisa assim, você metabolizou enquanto pessoa em relação a isso, mas o seu corpo, ele ficou com a cicatriz desse evento. E aí essa cicatriz, ela vai ser endereçada a um determinado órgão ou órgãos do seu corpo. Aí que está o eixo somato-visceral. Você entendeu? Sim. Aí o que acontece? Você avisa, isso é uma técnica palpatória, que avisa o corpo do paciente da presença dessa cicatriz, dizendo o seguinte, olha, você tem, sei lá, 40 anos, você ainda sofre por isso. Como essa cicatriz é uma cicatriz, ela representa uma marca que você fez. Quando você identifica, nós atendemos a microfisioterapia, estou sentando daquele jeito, na hora que você faz o atendimento da microfisioterapia, você identifica essa cicatriz, ela é uma memória. Durante a palpação, nós conseguimos identificar, desmembrar essa memória. O que é isso? Desmembrar é saber... Antes de você falar isso, eu quero para que as pessoas que estão em casa compreendam que quando você fala da palpação, que aí já é na prática, sim. Aí para quem está em casa entender, esse paciente ele chega, esse paciente vai para uma maca e a partir da técnica, que é palpatória, que é feita com as mãos, aí sim essa descoberta, digamos assim, acontece. Isso, e não precisa de uma nova intelectualização dessa informação. Por exemplo, eu não preciso chegar e de repente se eu identifico que essa memória é uma memória pela qual você sofreu um assédio, alguma coisa, eu não preciso que você melhore psicologicamente dessa questão. A questão é o seguinte, você formou uma cicatriz aqui. Agora, o que deve ficar bem claro, para que as pessoas entendam como que é o processo da microfisioterapia, a microfisioterapia, ela faz uma palpação sobre a biofísica do corpo, isso que tem que ficar claro. Não tem nada com mística. Não tem nada com mística, nada. O tecido, os nossos tecidos, eles apresentam um movimento rítmico perceptível. Isso era chamado no início da microfisioterapia como movimento respiratório perceptível. Só que não é um movimento respiratório perceptível. O movimento respiratório, ele tem um certo ciclo por minuto, 16, 18 ciclos por minuto. Não, é um movimento rítmico de cada tecido. Então, quando eu toco em você, a depender do tecido que eu estou tocando, eu vou identificar se esse tecido ele apresenta um movimento rítmico perceptível normal ou se você tem uma ausência de movimento. E é interessante porque não tem viés. Então não tem como, para quem faz o procedimento, errar o procedimento. Por exemplo, eu faço microfisioterapia, fiz 15 anos o ano passado, em 2025, né? Então eu acho que eu sei fazer. Então o que acontece? Você identifica o movimento rítmico perceptível e tá ok, tudo bem,
ou você não identifica. Não existe um meio termo. Você entendeu? Sim. E como é que você faz a investigação disso? Isso chama-se cinesiologia aplicada. Deixa eu te explicar. Teu nome é Kate, não é? Certo? Sim. Eu posso estimular o seu corpo em alguma parte dele dizendo que o seu nome é Rosália. O seu corpo ele vai responder de uma forma diferente. Agora, se eu estimular perguntando que o seu nome é Kate, ele vai responder de uma forma correta. Vai dizer para mim, olha, ele vai me mostrar um movimento. Você entendeu? Sim. Existe uma técnica na medicina chamada Bidort, que é uma técnica que já faz isso há muito tempo. A microfisioterapia, ela usa o mesmo sentido do Bidort. Então você faz um estímulo neuromuscular sobre a pele do paciente para identificar se existe movimento ou não. Não existindo movimento, então eu identifico a cicatriz no dia de hoje, 26 de junho de 2026, e a partir dali ela é desmembrada. O que é desmembrada? Eu vou saber tudo dessa cicatriz. A princípio eu vou saber onde ela está no seu corpo, aonde ela passa, o eixo que ela está no seu corpo, e eu vou identificar como eu tenho desenvolvimento embriológico, quando essa cicatriz aconteceu. E vou identificar o que aconteceu. Olha que assunto, é um assunto muito instigante. Mas em televisão eu vou te pedir desculpa, porque a gente vai precisar encerrar. Mas calma, a gente vai te trazer para que você possa, inclusive, aprofundar esse tema. Você vai prometer para mim que eu venho aqui. Você vem, vai me trazer. Porque esse é um assunto muito bacana de muita coisa para ser falado. Muita coisa. Dentro dessa técnica, que é uma técnica muito bacana. Só técnica preventiva. Eu estou cansado de atender pacientes e falar assim, senhora, por favor, avalie sua glândula tireoide. Avalie o seu esôfago. Por favor, avalie isso. Aí o paciente vem no segundo atendimento, geralmente extremamente grato, fala assim, o senhor tinha razão, eu tinha nódulos ali, eu tinha coisas ali, eu não estava tendo ainda sintomatologia, mas havia já uma alteração estrutural de crescimento ou degeneração. Então é uma técnica preventiva. Isso é Por que melhora? Eu dei uma palestra em 2025, só para encerrar, aí a última slide que fala assim, o que a microfisioterapia ela entrega para as outras profissões? Ela entrega redução de medidas. O que é redução de medidas? Ah, você precisa tomar tal remédio, então a princípio esse remédio vai ter que ser cortado. Porque se você está indo lá na fonte do que aconteceu com você. Ah, se você faz terapia, porque por algum problema, o que acontece? Redução de medidas. A cereja do bolo do tratamento é a alta. O paciente só se sente realmente que ele está melhorando quando ele escuta de alguém dizendo, olha, agora é por sua conta. Eu digo muito para o paciente, assim, o que eu mais quero é não te ver, sabe? Fica aqui que a gente vai rapidinho chamar mais uma matéria, mas está prometido. Olha você lá, volta aqui com a gente. Eu vou te mandar mensagem. Esse é o Marcelo Muniz, obrigado, especialista, inclusive, em microfisioterapia, com a formação em fisioterapia. Fica aqui. Enquanto isso, a gente vai trazer que medicamentos vencidos ou sem uso não devem ser descartados, viu? De qualquer forma, ou seja, no lixo comum. Além de representar risco à saúde, o descarte incorreto também pode causar sérios impactos ao meio ambiente. Muitas pessoas ainda têm o hábito de guardar medicamentos vencidos em casa ou descartá-los no lixo comum. O que poucos sabem é que essa prática pode causar sérios danos ao meio ambiente e representar riscos à saúde pública. Esses medicamentos eles podem ter alguns impactos uma vez lançados no ambiente, principalmente antibióticos, alguns medicamentos hormonais, que uma vez liberados no ambiente de modo inadequado, eles podem trazer prejuízos, tanto para a fauna, a flora, como também para nós seres humanos. Até porque esses medicamentos eles podem infiltrar, eles podem contaminar o solo freático e de algum modo trazer aí prejuízos para a gente. Para facilitar esse processo e incentivar a conscientização da população, foi inaugurado um novo espaço no setor de saúde da Assembleia Legislativa do Maranhão, destinado exclusivamente ao recebimento de medicamentos vencidos ou sem uso. A iniciativa busca oferecer uma alternativa segura para o descarte correto desses materiais. Eles podem trazer medicamentos vencidos ou que não utilizam mais para a Assembleia. No coletor de descarte, ele tem 2 espaços em que você vai colocar, num desses espaços, o cartucho, que vai ser as caixas, que se configuram como resíduo
comum, e no outro lado eles vão colocar os seus medicamentos, que vão ser blisters, frascos de vidro de antibióticos, de alguns líquidos orais, colírios, eles podem estar descartando nesse recipiente, e basta apenas recolher esse medicamento que não usa mais ou que está vencido em casa, traz para cá, segrega ali e descarta. No local podem ser entregues comprimidos, cápsulas, xaropes, pomadas e outros medicamentos fora do prazo de validade ou que não serão mais utilizados. Os materiais recolhidos recebem destinação adequada, seguindo normas ambientais e sanitárias. A expectativa é que a iniciativa ajude a reduzir os impactos causados pelo descarte irregular e fortaleça a conscientização sobre a responsabilidade de cada cidadão na proteção do meio ambiente. A Diretoria de Saúde ela idealizou esse projeto até porque a gente compreende que os medicamentos eles são substâncias químicas, então eles não podem ser descartados no lixo doméstico, então eles querem aí um tratamento adequado. E nós idealizamos esse projeto de ter, dentro da instituição, da Assembleia, um local para descarte. Então, a gente consegue descartar esse insumo, esse resíduo, e conseguir aí direcionar para que ele siga o seu percurso de destino final adequado. Importante, né? Mas olha, eles são quase invisíveis, mas já estão presentes nas praias. Estão presentes também nos oceanos e até no corpo humano. Por isso, pesquisadores estão alertando para os impactos dos microplásticos. É isso mesmo, existentes inclusive no meio ambiente e na saúde. Veja na reportagem. Na beleza da imensidão do mar e na vasta faixa de areia das praias, existe um perigo invisível. O lixo plástico descartado de forma irregular é fácil de encontrar. O desafio está no que não se vê. Com o tempo, esse material se fragmenta e dá origem aos microplásticos, partículas minúsculas que já contaminam praias em todo o país. Desde 2024, pesquisadores analisaram mais de 4.000 amostras ambientais, coletadas em 1.024 praias de 17 estados costeiros brasileiros. O resultado mostra que cerca de 70% das praias avaliadas apresentam algum tipo de contaminação por microplásticos. Em alguns casos, a concentração chega a milhares de partículas por quilo de areia. Quando a gente vai olhar para o aspecto qualitativo, que poluentes são esses, né? Olhar para a natureza química desses poluentes, para a periculosidade ambiental desses poluentes, aí o Maranhão volta a ganhar protagonismo, porque os plásticos encontrados aqui, né, os microplásticos encontrados na nossa região litorânea, infelizmente, são microplásticos que oferecem, né, dentro de uma cadeia de estudos e de uma medida, potencial de risco toxicológico ambiental. A contaminação por microplásticos ocorre quando partículas minúsculas de plástico, menores que 5 milímetros, se espalham pelo meio ambiente. São fragmentos resultantes da degradação de resíduos ou partículas produzidas industrialmente. Esse plástico ele se dilui, né, em partículas menores. Essas partículas elas podem cair no ambiente caso elas não sejam descartadas de maneira correta. E assim, a ação de ondas, o sol, o vento, né, tudo isso vai ocasionando a quebra em fragmentos menores. A exemplo do que ocorre em todo o mundo, o Maranhão também enfrenta problemas com a presença de microplásticos. O material foi encontrado até mesmo em áreas onde, até pouco tempo, a presença humana era reduzida. Chama atenção a região dos Lençóis, as praias dos Lençóis, por quê? Porque nós estamos falando de uma área protegida, né? Uma área tombada, uma área que atendeu a muitos atributos para que a Unesco dissesse é um patrimônio natural da humanidade, né? E, então, era de se esperar que aquelas praias estivessem num grau de conservação muito melhor, né, com respeito a esse poluente. E não foi o caso. Pelo contrário. Andando pelas praias, não é difícil encontrar material plástico que foi descartado no meio ambiente de qualquer forma. Bem aqui temos um saco. Aqui temos plástico em forma de embalagem um pouco mais rígida. Isopor. E de todas as formas, inclusive. Esse aqui tem a espessura do meu dedo indicador. Daí você pergunta, de que forma que esse material pode me alcançar se eu moro longe
da orla marítima? Bem, esse plástico, ele vai para o mar. Lá, os animais marinhos, inclusive os peixes, acabam se alimentando desse material. Peixe que vai para a sua mesa. E é dessa forma que o microplástico alcança você. Hoje em dia a gente tem uma coleção de estudos aí que já mostra que o microplástico está no corpo do ser humano, está todo distribuído no corpo do ser humano, nos órgãos, né, nos fluidos, no leite materno. Imagina, as mães hoje elas já estavam se preocupando porque o leite materno já estava contaminado com os agrotóxicos, enfim. Agora temos mais essa novidade, né? Então, como é que essa qualidade, né, de biológica, né, da nossa vida, como é que está sendo a partir agora de mais esse problema ambiental que é a existência do microplástico? O Programa Ambiental das Nações Unidas calcula que a humanidade produza cerca de 460 milhões de toneladas de plásticos por ano. E esse volume tem potencial para triplicar até 2060. Como encarar essa realidade? Como dar um destino definitivo ao plástico? Para especialistas, é preciso que o mundo inteiro haja. A chamada regra dos 3R da sustentabilidade, reduzir, reutilizar e reciclar, é um passo importante. Mas, nessa guerra, ainda há um longo caminho a percorrer. O desafio é enorme e exige esforços contínuos. Nessa interface, né, com esse ambiente aqui equatorial, com a corrente oceânica, deve estar recebendo todo esse material, também, todo não, mas uma boa parte desse material, e fazendo com que a história seja essa. E essa história, muitas das vezes, vai acabar no prato das pessoas, né? As pessoas que consomem aqueles animais acabam consumindo o microplástico como consequência. E eu vou para o intervalo, rapidinho. Na volta a gente fala sobre internet, fala sobre redes sociais e principalmente a segurança digital de crianças e adolescentes. Por isso eles participaram de uma palestra sobre como se proteger desses perigos no ambiente virtual. E tem ainda uma exposição aqui na capital transformando fotografia em memória. Um instante só, não sai daí que eu volto já já. Falei que ia ser rapidinho, já tô de volta. Lembrando você, estava zapeando o canal, chegou agora. Toda segunda-feira a gente está por aqui, sempre a partir do 12h30. E aí eu quero te convidar, claro, para que você já marque aí, porque toda segunda-feira. Mas se hoje não deu tempo por conta da correria, aí daqui a pouquinho, quando terminar o programa, você pode ir lá no YouTube, procura TV Assembleia e já encontra aqui a nossa revistona, pega todos os links, porque muita coisa bacana a gente já conversou por aqui, tá? E manda para a turma, manda para aquele grupo de WhatsApp, porque informação boa é aquela que a gente divulga. E olha, por falar em informação, vamos falar sobre a internet, que faz parte da rotina de crianças e de adolescentes, mas também exige atenção. Por isso, aqui na capital, uma palestra orientou jovens sobre exatamente a segurança digital e também os cuidados necessários nesse ambiente virtual. Amanhã foi de muito aprendizado para os alunos e alunas do programa Sol Nascente, iniciativa do GEDEMA, Grupo de Esposas de Deputados do Maranhão. Atentos, cada um deles aprendia sobre os riscos da internet e o melhor uso das redes sociais. Que a gente não deve estar compartilhando nossas fotos, nossa privacidade, nossa localização, principalmente porque tudo isso pode afetar a gente em algum dia e o nosso psicológico pode ficar bagunçado e as ameaças que também a gente pode receber e outras coisas. Muito importante chegar nos alunos, que a maioria das pessoas não tem esse prazer de ter uma pessoa que orienta a gente atualmente. A internet faz parte da rotina de milhões de crianças, mas junto com as oportunidades de aprendizado e de entretenimento, surgem riscos relacionados à segurança. Aqui a proposta é orientar os jovens a saber como se proteger de ameaças virtuais e de buscar ajuda sempre que necessário. A palestra foi ministrada pelas psicólogas Adriane Silva e Jaqueline Galdino.
De uma maneira dinâmica, de situações do cotidiano, do dia a dia, muitas das vezes já vivenciadas por eles, nós vamos trazer dicas de como se proteger nesse ambiente virtual e também de como pode ser perigoso esse ambiente, porque muitas das vezes, né, por não ser falado, eles pensam que estão seguros, porque na maioria das vezes fazem uso da internet dentro de casa, se sentem protegidos. A iniciativa é uma parceria do programa Sol Nascente com a Escola do Legislativo. O objetivo de todas essas atividades é munir todos esses atores a conhecer as diversas formas de violência sexual, que nem sempre essa violência ela é explícita. Então, munindo esses atores, que eles tenham condições de perceber essas violências, de prevenir essas violências e, quando elas acontecerem, que eles tenham condições também de evitá-las. Crianças que têm acesso à internet, que precisam realmente estarem resguardadas, de saber até onde podem acessar, com quem podem se comunicar. Então, é uma satisfação, é um compromisso, sobretudo, da Assembleia, da Escola do Legislativo, do GEDEMA e do programa Sol Nascente, de garantir a segurança de cada uma dessas vidas. Durante a orientação, as crianças interagiam com perguntas e respostas sobre algumas situações vivenciadas nas plataformas digitais. Uma dinâmica de usar cartões verde e vermelho também foi realizada para identificar o que é normal fazer nas redes sociais e o que pode ser entendido como perigoso. Tudo eu falo pra minha mãe, quando me mandam mensagem no WhatsApp, pessoas desconhecidas eu sempre falo. A gente também tem que ver o que a gente posta, porque às vezes a gente pode postar coisas inadequadas que pessoas podem ver e além disso pode nos deixar tristes ou angustiadas. É muito importante, né, porque tem muita gente aqui que não tem orientação dos pais, tem muita gente que não tem alguém para orientar. E é muito importante pessoas para ter esse direcionamento. E cabe, né, aos pais, aos responsáveis, a quem está no entorno dessa criançada, ficar de olho, né? Observação permanente. Vamos falar de fotografia agora? E fotografias que contam histórias. Histórias de luta, de memória, de resistência. Estou falando de uma exposição aqui em São Luís que tem convidado o público a refletir sobre vivências, territórios que ajudam a construir essa identidade maranhense. Entre manguezais, marés, rios e elementos do imaginário popular maranhense, a exposição Encantarias, o olhar que tece o tempo, convida o público a uma imersão em histórias de força, memória e pertencimento. A mostra reúne 17 telas do artista plástico Nelson Maia, produzidas em acrílica e óleo sobre tela. A minha inspiração sempre foi a nossa cultura popular maranhense, né, que é riquíssima do bom meu boi, do tambor de crioula, também dessas belezas naturais e materiais das quais a gente tem aqui na nossa ilha e no nosso Maranhão todo. Com 28 anos de carreira, o artista buscou nas paisagens maranhenses e nas tradições ligadas às águas a inspiração para criar obras que unem realidade e mito. Nas telas, as figuras femininas ocupam lugar de destaque, representando sabedoria, resistência e ancestralidade. Essas mulheres significam o tambor de crioula, o cacuriá e também as marisqueiras, né? Aquelas mulheres que trabalham nas marés, que catam o sururu, o camarão, esses mariscos, né? E esse tem um significado também. Também tem a do cacuriá e tem também as quilombolas, que está mais ali atrás. Isso aí significa muito também sobre o folclore maranhense, que elas representam muito, né? As pinturas dialogam com crenças, lendas e encantarias presentes na cultura popular do Maranhão. Cores vibrantes e elementos simbólicos ajudam a construir narrativas que reforçam a relação entre natureza, identidade cultural e memória coletiva. A gente foi realmente a fundo mesmo pesquisar os mangues de São Luís do Maranhão. A gente está rodeado de mangues, né, de manguezais aqui, nós somos uma ilha. E a gente encontrou muita poluição nos mangues, né? E a gente fala muito sobre esse meio ambiente, para que as pessoas possam, o ser humano possa preservar, cuidar mais do meio. A gente encontrou muito lixo,
muito plástico, entendeu? Então, assim, coisas que deixaram a gente triste, a gente traz isso para a exposição, até mesmo para alertar o público, as pessoas e o ser humano, para poder preservar mais nos nossos manguezais. A exposição também marca uma celebração da trajetória do artista e propõe ao visitante uma reflexão sobre o papel das mulheres como guardiãs de saberes e tradições. Um convite para enxergar o Maranhão por meio da arte, da sensibilidade e do encantamento. Encantarias, o olhar que tece o tempo, está em cartaz no Espaço de Artes Márcia Sandes, na Procuradoria-Geral de Justiça, em São Luís. A visitação é gratuita. Pode esperar uma exposição belíssima, né? Não é porque eu estou fazendo, e pode também servir de alerta para que as pessoas possam ter mais preservação do nosso meio ambiente, as nossas marés, os nossos mares, nossos rios e nossos mangues. Bacana, vale a pena, né? Vou me despedindo de vocês, desejando que a semana seja abençoada, muita coragem, muita determinação, o mês está só começando e, claro, segunda-feira que vem, a gente está de volta no nosso encontro ao 12h30. E olha, durante todo o dia tem programação e tem informação aqui na tela da sua TV Assembleia. Beijo no coração, fiquem com Deus e em paz. Tchau!